Ok, agora está. Muito bem, pessoal. Boa tarde, então. Vou só apagar a minha imagem aqui, que é para a gente ficar... Falar sobre o pulmão, nós temos alguma... Eu vou ser bem objetivo com vocês com relação a essa patologia. Eu não vou entrar aqui em detalhes de histologia pulmonar, mas durante a nossa explanação eu vou comentar alguma coisa com vocês sobre isso, ok? Então, o primeiro assunto nosso com relação à patologia pulmonar são as alterações circulatórias, que elas são essas três alterações principais no pulmão: embolia pulmonar, infarto pulmonar e o edema pulmonar. Bom, embolia pulmonar ela pode ser de 4 tipos principais, né? O primeiro é o chamado tromboembolismo, em que você tem um êmbolo deslocando-se na circulação sanguínea e esse êmbolo vai se instalar no pulmão, né? pela artéria, através da artéria pulmonar. Normalmente, esses êmbolos que se deslocam através da circulação para dar essa embolia pulmonar, eles são êmbolos quase sempre de membros inferiores, a chamada tromboflebite, ou as tromboflebites, ou as flebotromboses das grandes veias de membros inferiores, ou então, o que acontece com relativa frequência, também são trombos localizados quase sempre na região pélvica, em casos de pós-cirurgia ou até mesmo de pós-traumatismo. Cirurgias pélvicas, principalmente em mulheres, em caso de cesariana. Às vezes pode acontecer de formar trombos naqueles vasos uterinos e, a partir dali, se deslocar, formando tromboembolismo pulmonar. Esse tromboembolismo pulmonar ele pode causar morte súbita se deslocar um êmbolo de grande proporção, de grande volume, de grande tamanho, obstruindo na circulação pulmonar, ou pode causar microinfartos, quase que às vezes imperceptíveis. Vai depender muito desse tromboembolismo da patologia causando nesse pulmão, ou infartos pulmonares, ou uma morte súbita do paciente, nem chegando a causar infarto pulmonar. Outro tipo de embolia é a embolia gordurosa. Quase sempre a embolia gordurosa ela se dá através de fraturas de ossos longos, principalmente ossos dos membros inferiores, ou até mesmo da bacia, liberando, então, fragmentos de gordura lá da medula óssea, e essa gordura, então, ela vai provocar embolia pulmonar. Essa embolia pulmonar, embolia gordurosa, quase sempre não causa grandes problemas no paciente, só quando existe grande quantidade de gordura liberada que pode também levar ao óbito. Hoje, em alguns tipos, existe até uma iatrogenia, vamos colocar assim, quando se faz retirada de gordura, né? A lipectomia. Pode acontecer também na lipectomia, por aspiração, você liberar fragmentos de gordura e provocar também embolia gordurosa. A embolia gasosa é chamado mal dos mergulhadores, né? Em que você tem quase sempre liberação de gotas, né? De bolhas de gás, principalmente o nitrogênio, e esse gás, então, vai se instalar lá no pulmão. Embolia gasosa é o chamado mal dos mergulhadores, tem uma clínica bem clássica, que são dores articulares, principalmente membros nos joelhos e nos cotovelos. Então, o paciente, às vezes, tem uma dor violentíssima nas articulações do joelho e do cotovelo e também forma embolia gasosa. O tratamento da embolia gasosa é câmara hiperbárica, não tem outro. Então, o paciente tem que ser colocado em câmara hiperbárica e esse gás, então, é comprimido, ele vai descomprimindo aos poucos até voltar ao normal. E a embolia amniótica?
Embolia amniótica, o nome está dizendo, é causado por fragmentos, né, do âmnio, né, dentro da circulação sanguínea, principalmente do líquido amniótico. Essa embolia amniótica se dá, logicamente, em mulheres gestantes na hora do parto. Pode haver liberação de âmnio para dentro da circulação, provocando essa embolia. A complicação maior dessa embolia amniótica não é tanto no pulmão, pode eventualmente dar um infarto, mas são alterações da coagulação sanguínea, porque o líquido amniótico é rico em tromboplastina, então você tem alterações circulatórias com hemorragia. Então, são esses 4 tipos de embolia que nós encontramos no pulmão: tromboembolismo, gordurosa, gasosa e amniótica. Vamos ver agora algumas imagens sobre essas alterações tromboembólicas aí. Aqui vocês veem o êmbolo dentro, né, da artéria pulmonar, obstruindo a artéria pulmonar. Esse êmbolo aqui causou morte súbita nesse paciente. Isso aqui é uma peça de necrópsia, em que vocês veem um grande trombo, um grande êmbolo, é o chamado êmbolo em cela de Montar. Por que cela de Montar? Porque ele obstrui tanto a artéria pulmonar direita quanto a esquerda. Então, obstrui, o paciente tem uma morte súbita. Então, tromboembolismo em cela de Montar é o êmbolo, o trombo, que fica obstruindo os 2 ramos, as 2 artérias pulmonares, direita e esquerda, causando, então, morte súbita. Quando o êmbolo não é muito volumoso, às vezes o paciente nem tem uma clínica exuberante, ele faz infartos. Isso aqui é um exemplo de um infarto pulmonar. Você se lembra da necrose isquêmica, né, ou necrose de coagulação, que no pulmão ela tem um aspecto avermelhado. Então, é a chamada infarto vermelho. Por quê? Porque o pulmão é órgão de dupla circulação. O aspecto macroscópico desse infarto pulmonar, ele é sempre triangular, ou às vezes nem sempre triangular, mas pode ser sempre triangular, com a base voltada para a pleura e o ápice para o interior do pulmão, onde está a obstrução. Aqui um outro aspecto de infarto pulmonar, em que nós temos aqui um infarto já fixado pelo formol. Na verdade, ele é vermelho, mas ele fica enegrecido depois de fixado pelo formol. Isso aqui é um caso também de uma grande embolia, tiveram outros infartos pulmonares, e esse aqui, então, é um infarto pulmonar que levou esse paciente à morte. Aqui, um corte de pulmão. Vocês veem aqui os alvéolos pulmonares à direita. Oi? Alguém perguntou alguma coisa? Vocês têm toda a liberdade de perguntar comigo, tá bom? Pode interromper quando tiver alguma dúvida, sem problema nenhum. Então, nós temos aqui o tecido pulmonar, os alvéolos pulmonares, e aqui um ramo da artéria pulmonar, né, com um grande trombo, formando, então, um embolismo pulmonar, um tromboembolismo pulmonar, obstruindo essa artéria. Aqui, também um corte de pulmão, vocês veem o alvéolo do lado esquerdo, aqui um ramo da artéria pulmonar, com a luz completamente obstruída por um trombo. Como é que nós sabemos que é trombo? Ele tem as chamadas linhas de Zahn. Então, são essas linhas aqui, que é fibrina junto com plaquetas. Então, obstrui a artéria pulmonar, causando, então, um infarto pulmonar. Outro, aqui é mais um microtrombo, né, de ramo da artéria pulmonar, que vocês viram, o trombo obstruiu, provocou necrose com hemorragia em torno. Isso aqui é um ramo menor da artéria pulmonar. Esse trombo interessante, que ele obstruiu e já começou a ter um fenômeno aqui que nós chamamos de recanalização do trombo. O trombo, às vezes, obstrui. Quando a pessoa não morre, não falece, então você vai recanalizando o trombo, formando novos pertúrbios aqui, revestido por endotélio. Então, aqui houve um trombo, já um infarto, mas havendo, então, recanalização do trombo.
Aqui uma embolia gordurosa. Como é que a gente vê isso aqui na histologia? Como é que você faz o diagnóstico da patologia? Você tem que pegar esse pulmão, né, recortar. Quando você vê esses espaços claros, que são chamados de imagem negativa da gordura, você tem que trabalhar esse material sem usar xilol. Você, então, vai fazer uma coloração especial para a gordura, para identificar, então, a gordura dentro do vaso, dentro do capilar alveolar. Então, isso aqui é um caso de embolia gordurosa. Embolia amniótica. Também com áreas de infarto em torno, vocês veem que tem hemorragia, né? E aqui dentro desse ramo da artéria pulmonar, pequeno ramo, né, da artéria pulmonar, vocês têm a presença desse material. Isso aqui é a lanugem, isso aqui é a camada córnea, né, da pele fetal. Então, nós só conseguimos fazer o diagnóstico em necrópsia, né, de uma embolia pulmonar numa paciente que esteja no pós-operatório de gravidez, no pós-parto, identificando a presença desse material aqui, que exatamente são fragmentos de pele do feto, que caem dentro da circulação. Bom, outro tipo de alteração circulatória é o chamado edema pulmonar. Então, nós temos dois tipos de edema pulmonar. Primeiro, nós temos o edema pulmonar cardiogênico, em que você tem uma insuficiência cardíaca, que pode ser aguda ou crônica. Na insuficiência cardíaca aguda, principalmente, né, do coração esquerdo, você pode ter, através, né, de retenção do sangue, edema pulmonar. Na fase aguda, você tem mais uma congestão pulmonar e o edema pulmonar, que é, na verdade, um transudato. É um líquido rico em proteínas com pouca ou quase nenhuma célula inflamatória. Então, edema pulmonar cardiogênico, a pessoa tem o edema no pulmão, ele fica praticamente se afogando. Você tem que corrigir, então, o problema do coração para melhorar o edema pulmonar. Só corrigindo a bomba cardíaca que você melhora o edema pulmonar. Falei a vocês que tem o edema pulmonar agudo, você corrigindo, né? Existe uma falência cardíaca aguda, e o edema pulmonar crônico, cardiogênico crônico, em que você tem insuficiência cardíaca congestiva, crônica, de maneira crônica, que vai, então, acumulando líquido, um transudato, dentro dos alvéolos pulmonares. O segundo tipo de edema pulmonar, fora esses dois aqui, que não está relacionado com inflamação, claro que se você tiver uma inflamação no pulmão, você também vai acarretar um edema. E na inflamação, a primeira coisa que sai é o plasma, né, para o espaço extravascular. Mas o segundo tipo é o chamado aumento da permeabilidade alvéolo capilar. É conhecida como dano alveolar difuso ou síndrome da angústia respiratória aguda, ou síndrome também chamado de angústia respiratória dos adultos. Essa situação aqui é uma situação que ela ocorre na clínica, em caso de choques, qualquer tipo de choque, a pessoa cai a pressão, pode haver a formação desse dano alveolar difuso, que também é conhecido como SARA. Ou então, em grandes traumatismos, em politraumatizados, você também pode ter um dano alveolar difuso. Antigamente, esse dano alveolar difuso, essa SARA, era chamado pulmão de choque, que foi descrito na Guerra do Vietnã. O americano, todo soldado que falecia, ele fazia necrópsia, aqueles soldados com trauma de guerra, que entravam em choque hipovolêmicos, então desviam esse dano alveolar difuso, que é a SARA. Essa SARA tem uma tradução microscópica, bem típica, que é chamada membrana hialina. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aí. O que é membrana hialina? A membrana hialina é uma membrana que reveste internamente o alvéolo
e vai impedir a troca gasosa entre o capilar alveolar e a luz alveolar. Então, a tradução histológica clássica, microscópica clássica, desse dano alveolar difuso, dessa SARA, é a chamada membrana hialina. Então, essa síndrome tem 4 fases. A primeira fase é a fase exudativa, em que você tem o afluxo de neutrófilos, afluxo de macrófagos. Então, essa fase dura cerca de 3 a 4 dias, além do próprio edema pulmonar. Então, edema pulmonar com afluxo de células inflamatórias, fase exudativa. A fase proliferativa é a segunda fase, que ela vai do final da primeira semana até a terceira semana. Então, essa fase proliferativa ela se dá pela proliferação de pneumócitos tipo 1 e tipo 2, principalmente o tipo 2, para refazer o tipo 1. E, além disso, também você tem grande quantidade de macrófagos nessa segunda fase aqui, que é proliferativa. E a terceira fase, fibrótica, caso o paciente não melhore, ele vai evoluir para a fibrose. Então, você tem uma fibrose da parede alveolar, o pulmão, então, fica o pulmão fibrótico. Essa fase se inicia com 3 ou 4 semanas após o quadro inicial. Então, o dano alveolar difuso, ou a síndrome de angústia respiratória aguda, ou do adulto, também é chamada, é a fase, tem 3 fases, exudativa, proliferativa e fibrótica. São fases bem distintas. Okay? Existe também uma síndrome, que é chamada síndrome da membrana hialina, que ela se dá em recém-natos de baixo peso, prematuros. Por quê? No recém-nato de baixo peso, você não tem ainda o revestimento dos alvéolos, principalmente a presença de pneumócito tipo 2. Então, você não tem produção de surfactante. Não havendo produção de surfactante, essa síndrome da membrana hialina, que é bem semelhante a essa do adulto, o que acontece na infância, no recém-nato, ela se dá pela ausência de surfactante. É um pouco diferente. Ausência de surfactante porque não há maturação ainda do pneumócito tipo 2. Vamos ver agora algumas imagens dessa alteração de edema pulmonar. Então, esse aqui é o edema pulmonar numa fase aguda, em que você tem uma transsudação de líquido para dentro da luz alveolar. Tudo isso róseo aí é líquido de edema, né? Então, transsudato. Se vocês observarem, além do transsudato, nós temos também uma congestão bem intensa do capilar alveolar. Então, isso aqui é um caso de insuficiência cardíaca aguda, congestão capilar e transsudação, né? Edema agudo pulmonar. Quando o edema se cronifica, no caso de uma insuficiência cardíaca congestiva, um edema pulmonar crônico, então nós temos a presença, além do próprio líquido de edema, além da própria congestão do capilar alveolar, nós temos também a presença de macrófagos residentes proliferados, fagocitando restos de hemácias. Então, a presença desses macrófagos contendo hemosiderina, essa coloração marrom é hemosiderina. Aqui, então, são macrófagos intraalveolares. Isso aí caracteriza uma insuficiência cardíaca crônica, um edema pulmonar crônico do pulmão. Então, é o seguinte, essa célula, esse macrófago contendo essa hemosiderina, ela é chamada de célula cardíaca. Então, o dia que vocês ouvirem falar em célula cardíaca no pulmão, que é um negócio meio absurdo, essa célula cardíaca no pulmão nada mais é do que um macrófago contendo hemosiderina, no caso de insuficiência cardíaca crônica ou edema pulmonar crônico. Isso aí já foi até alvo de perguntas de residência médica. O que se chama a célula cardíaca no pulmão?
Sala cardíaca no pulmão é o macrófago cheio de hemosiderina dentro do alvéolo. Bom? Bom, aqui é outro aspecto microscópico dessa síndrome da angústia respiratória do adulto, síndrome da angústia respiratória aguda ou dano alveolar difuso, em que vocês têm uma fase aqui exudativa, presença de neutrófilos, presença de células inflamatórias, grande congestão pulmonar, e aqui a presença da chamada membrana hialina. Essa membrana hialina é uma membrana constituída por restos de pneumócitos, tanto 1 quanto 2, restos de neutrófilos e restos também de macrófagos. Enfim, é um material que tem esse aspecto róseo hialino, daí o nome de membrana hialina. Então, essa membrana hialina reveste os pulmões. Se você conseguir melhorar o paciente nessa fase inicial exudativa, até mesmo na fase proliferativa, isso aqui desaparece. E a tendência é você repitelizar esse alvéolo pulmonar, tanto com pneumócito 2 quanto pneumócito 1. Bom, vamos falar agora de uma outra patologia pulmonar, que ela é relativamente frequente, que é a chamada DPOC. O que é DPOC? DPOC são doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Então, DPOC, doenças pulmonares obstrutivas crônicas, que são essas 4 aqui: enfisema, bronquite crônica, asma brônquica e bronquiectasia. Todas elas impedem o quê? Obstruem a luz lá do brônquio e impedem, então, a chegada do ar lá na periferia do pulmão. Então, existe uma obstrução da luz brônquica. Vamos começar a falar sobre enfisema pulmonar. Bom, o que é o enfisema pulmonar? Enfisema pulmonar é a dilatação permanente por destruição da parede dos bronquíolos ou respiratórios ou bronquíolos terminais, mas principalmente bronquíolos respiratórios. Então, vou repetir. Enfisema é a dilatação permanente da árvore pulmonar distal, isto é, dos ácidos ou dos lóbulos, por destruição da parede bronquiolar, ou do bronquíolo respiratório, ou do bronquíolo terminal. Mais frequentemente, do bronquíolo respiratório. Então, isso é a definição de enfisema. Qual é o problema do enfisema? O ar residual, lá na árvore distal, lá nos ácidos pulmonares ou nos lóbulos pulmonares, pela dilatação não há troca, aquele ar residual não sai, então fica um ar viciado. Então, enfisema, quase sempre a pessoa tem uma baixa de O2 e aumento da PCO2, da pressão de gás carbônico periférico. A bronquite crônica. Bronquite crônica é uma definição clínica. Não existe uma definição anatomopatológica característica. Nós vemos, às vezes, algumas lesões de pacientes bronquíticos crônicos que faleceram. Mas a definição de bronquite crônica é clínica. Como é que é a definição de bronquite crônica? É o seguinte: é tosse produtiva, isto é, com escarro, com muco, tosse produtiva, durante 2 anos, por períodos de 3 meses consecutivos. Quer dizer, 3 meses, melhora um pouco, mais 3 meses, num prazo de 2 anos. Então, você só considera um paciente com bronquite crônica após 2 anos. Então, é uma definição clínica. Quase sempre a bronquite crônica está associada ao tabagismo, como também no próprio enfisema pulmonar. Alguns tipos de enfisema não estão relacionados com tabagismo, mas o principal deles está. Então, bronquite crônica, tabagismo, enfisema, alguns tipos de enfisema também com tabagismo. Asma brônquica.
Asma brônquica é uma alteração de hipersensibilidade. Então, é um problema imunológico, quase sempre por hipersensibilidade do tipo 1, em que você tem liberação de aminas broncoconstritivas, então você tem a asma brônquica. Você libera histamina e serotonina, isso aí você vai ter um aumento da produção de muco e também uma congestão pulmonar. Então, na asma brônquica, o que nós temos é um aumento muito grande da produção de muco e também a contração das fibras musculares brônquicas. E a bronquiectasia? O nome está dizendo, ectasia é dilatação, então dilatação dos brônquios. Então, definição de bronquiectasia. Bronquiectasia é uma dilatação permanente dos brônquios com destruição da parede brônquica, principalmente devido a inflamações crônicas. Então, uma bronquite crônica, que é uma inflamação crônica, pode levar a uma bronquiectasia, assim como outras inflamações brônquicas que não a bronquite crônica leva também à bronquiectasia. Então, vou repetir. Bronquiectasia é a dilatação permanente dos brônquios com destruição da parede consequente à inflamação brônquica, a inflamação da parede brônquica. Muito bem. Então, vamos falar sobre enfisema. Esses aí são os 4 tipos de enfisemas que nós conhecemos. Nós temos o chamado enfisema centriacinar, também conhecido como centrilobular. Por que centriacinar, também centrilobular? Isso é fácil de entender. O lóbulo pulmonar ele é constituído por bronquíolo terminal e bronquíolo respiratório e os alvéolos. O ácino pulmonar ele é constituído por bronquíolo respiratório e alvéolos, não tem um bronquíolo terminal. Então, esse enfisema centriacinar tanto pode ocorrer no bronquíolo respiratório, acinar, quanto no bronquíolo terminal, com destruição da parede do bronquíolo. O centriacinar, ele é consequente quase sempre ao tabagismo. O que acontece com o tabagismo? O tabaco ele vai irritar principalmente o alcatrão do tabaco. Na verdade, o irritante, o que leva à reação inflamatória, é o alcatrão do tabaco, do cigarro. Não é a nicotina, não é nada disso, é o alcatrão. Então, esse alcatrão irrita, provoca uma reação inflamatória da parede bronquiolar. Essa reação inflamatória tem presença de neutrófilos. Os neutrófilos produzem hidrolases, liberam hidrolases, e dentro dessas essas hidrolases vão destruir, algumas delas, a chamada elastase, vai destruir o quê? Vai destruir a elastina, que faz parte da fibra elástica da parede bronquiolar. Então, você não vai ter elasticidade do bronquíolo. Por quê? Por destruição da fibra elástica, causada por quê? Por proteases liberadas pelos neutrófilos durante a inflamação provocada pelo tabagismo. Então, essa é a fisiopatologia do enfisema centriacinar, também conhecido como centrilobular. Esse enfisema centriacinar ou centrilobular, caracteristicamente, ele ocorre nas porções superiores do pulmão. Então, nos lobos superiores. Então, é bem típico isso. Ele se inicia nos lobos superiores. Depois, ele pode se estender para todo o pulmão. Mas, inicialmente, é mais nos lobos superiores. O enfisema panacinar, aí conhecido como panlobular também, é a mesma coisa. Se for panacinar, seria envolver só o bronquíolo respiratório. Panlobular seria envolver também o bronquíolo terminal, além do bronquíolo respiratório. Então, é o lóbulo pulmonar. O enfisema panacinar, a etiologia dele é diferente do centriacinar.
ele quase sempre é devido a uma deficiência de uma proteína ou de uma enzima que é a alfa-1 antitripsina. Então, a deficiência dessa proteína leva, então, a que a liberação da elastase, essa alfa-1 antitripsina, ela bloqueia a ação da elastase no pulmão, que é uma enzima que destrói a fibra elástica. Então, se você tem uma deficiência de alfa-1 antitripsina, você libera a ação da elastase, então ela vai destruir a fibra elástica, provocando, então, o enfisema panacinar. Enquanto esse centro acinar ele ocorre mais especificamente lá no bronquíolo terminal ou bronquíolo respiratório, o panacinar ele vai envolver o ácino ou lobo por inteiro. Não só o bronquíolo terminal, mas também com a destruição dos alvéolos. Esse outro enfisema acinar distal ou paraseptal, esse enfisema, ele ocorre ao lado dos septos pulmonares, quase sempre em áreas de fibrose, em áreas que tiveram pneumonia. Com a cura, vai haver a cicatrização dos septos pulmonares, então você vai ter uma dilatação através dessa fibrose dos septos pulmonares. É o chamado acinar distal, quase sempre é um enfisema periférico. O enfisema irregular é o chamado enfisema paracicatricial. Ele quase sempre também se assemelha um pouco a esse paraseptal, porém esse aqui são mais cicatrizes de tuberculose. Então, esse enfisema irregular, ele é consequente mais a cicatriz de tuberculose. Existe outro enfisema que é relativamente comum também, mas, na verdade, ele não deixa de ser um centro acinar, que é o chamado enfisema bolhoso. O enfisema bolhoso ele é um enfisema que ocorre nas regiões periféricas do pulmão, subpleurais, quase sempre nos lobos superiores, consequente também ao tabagismo. Então, centro acinar e bolhoso, tabagismo. Panacinar, deficiência de alfa-1 antitripsina. Esse aqui, o primeiro, ocorre mais nos lobos superiores. O panacinar, esqueci de falar, mas ele ocorre mais nos lobos inferiores, nas costas inferiores do pulmão. O acinar distal, perto de cicatrizes dos septos pulmonares, e o irregular também perto de cicatrizes mais consequentes à tuberculose. Aqui uma imagem de um enfisema, é como se fosse uma colmeia, né? Tudo dilatado, inelástico, então o paciente, o ar entra e não sai. Então ele fica com a residual rica em gás carbônico, não há troca gasosa. Aqui um outro enfisema, o enfisema, isso aqui possivelmente também é um centro acinar. Às vezes o enfisema é muito pequeno, você não percebe direito. Mas ele tem essa característica de pequenas áreas enfisematosas que são melhores vistas nessas porções inferiores aqui do pulmão, dessa região aqui mais inferior. Esse outro aqui é o enfisema bolhoso, como eu falei a vocês, é um enfisema que ocorre mais nos ápices pulmonares, mais nas regiões superiores do pulmão. Formam-se bolhas cheias de ar, são bolhas subpleurais. Essas bolhas podem se romper e produzir, então, o chamado pneumotórax espontâneo. Então, o paciente fumante, de repente, ele tem um pneumotórax espontâneo, você vai ver, está cheio de bolha enfisematosa, enfisema bolhoso. Aqui é um corte histológico de um enfisema, que você tem dilatação dos alvéolos por destruição lá dos bronquíolos terminais e respiratórios. Então, o problema, na verdade, não é a destruição bem do alvéolo, é a destruição lá dos bronquíolos. Tá bom? Deixa eu voltar aqui. Essa imagem é de uma bronquite crônica. Esse foi um paciente
de necrópsia, faleceu. Então, vocês veem aqui a reação inflamatória. Dificilmente a gente vê uma histologia dessa aqui, né? Dificilmente a gente vai ver um infiltrado inflamatório desse tipo, porque você não vai fazer uma biópsia de pulmão pegando a mucosa e também pegando toda a parede pulmonar. Então, esse foi um caso de necrópsia que nós vimos, então, infiltrado inflamatório com a gestão dos vasos, portanto, bronquite crônica. Então, a gente só afirmar conceito. O diagnóstico de bronquite crônica não é anatomopatológico. É um diagnóstico, é um conceito clínico, é uma síndrome clínica. Ok? Aqui é um pulmão de necrópsia também com asma brônquica. No paciente asmático, pela obstrução da luz do brônquio por excesso de muco, bolhas de muco, você tem, então, a distensão da árvore respiratória distal. Então, o pulmão fica um pulmão leve, aumentado, muito aerado, e quando você faz uma necrópsia, você vê os pulmões praticamente quase que abraçando o mediastino. Então, esse aqui é um caso de um estado de mal asmático. A asma, você tratando a asma, ela pode ter a crise aguda da asma, se não melhorar, ela pode evoluir para um estado de mal asmático. Portanto, é uma hipersensibilidade do tipo 1. Ok? Aqui, o molde de muco é expelido pelo paciente asmático. Então, vocês veem que tem muito muco obstruindo a luz do brônquio, como se moldasse aqui uma árvore brônquica. Às vezes, ele tosse e expulsa esse material, esse molde brônquio. Aqui é outro caso, agora é um outro caso de pulmão. O que a gente está vendo aqui? Nós estamos vendo aqui dilatação dos brônquios. Então, vários brônquios dilatados. Como é que nós fazemos o diagnóstico de uma bronquiectasia? Definição de bronquiectasia é a dilatação permanente dos brônquios devido a uma destruição da parede por inflamação. O diagnóstico anatomopatológico de uma necrópsia, ou mesmo até clínico, de uma bronquiectasia, é a dilatação desse brônquio quase junto à pleura. Na pleura, nós não encontramos brônquios dilatados junto à pleura. Os brônquios estão mais na região central, mais no hilo e nos brônquios segmentares. Se você tiver dilatação dos brônquios na periferia, então você tem uma bronquiectasia. Então, complicação da bronquiectasia. Como você tem dilatação, você quase sempre tem superinfecção bacteriana, retenção de muco, superinfecção bacteriana, e você pode, eventualmente, formar abscessos pulmonares nessa região da bronquiectasia. O paciente bronquiectásico, ele tem um hálito pútrido. Quando ele respira, tem aquele hálito pútrido. Por quê? Aqui tem pus formando abscesso, retenção, né, superinfecção bacteriana, então você tem aquele hálito pútrido, podre, do bronquiectásico. Isso é bem típico da bronquiectasia. Aqui um corte de pulmão do bronquiectásico, você tem aqui a parede já destruída e a reação inflamatória aqui. Então, você tem uma destruição, aqui você ainda tem um epitélio respiratório ainda, revestindo aqui. Mas a dilatação com destruição da parede brônquica, levando, então, à bronquiectasia. Vamos falar agora num outro assunto, que são as pneumonias. Bom, você pode ter uma definição clínica de pneumonia, quanto ao agente etiológico, quanto ao local dela ser contraída. Então, você pode ter as chamadas pneumonias hospitalares ou pneumonias da comunidade, que o indivíduo contrai fora do hospital. Pneumonia, na verdade, é uma reação inflamatória, né, da árvore brônquica. Então, nós dividimos as pneumonias em 3 padrões. A chamada broncopneumonia, em que nós temos a inflamação da árvore pulmonar distal, isto é,
dos lóbulos pulmonares e dos ácidos pulmonares. Então, a broncopneumonia ela se dá inicialmente lá no lóbulo, a partir do bronquíolo terminal, envolvendo o bronquíolo respiratório e os alvéolos, ou até mesmo no ácido pulmonar, envolvendo o bronquíolo respiratório e o alvéolo. Então, a broncopneumonia ela se dá por pequenas áreas de inflamação distribuídas nos brônquios. Esse conceito aqui é um conceito anatomopatológico, ok? Bom, então a broncopneumonia quase sempre ela é consequente a bactérias ou a fungos. Então, broncopneumonia quase sempre ela é causada por bactérias, seja gram-positivas ou gram-negativas, e fungos. A pneumonia lobar, o nome está dizendo, é um tipo de pneumonia que envolve somente um lobo pulmonar, poupa o outro lobo pulmonar. Então, você tem envolvimento somente de um lobo. É um movimento extensivo, causado por dois tipos de bactérias principalmente. Ou pneumococo, que é conhecido como Streptococcus pneumoniae, pneumococo, ou a Klebsiella pneumoniae. Então, são dois germes que causam pneumonia lobar com frequência. Qual a diferença quando nós fazemos um diagnóstico de patologia de uma pneumonia lobar por pneumococo ou causada por Klebsiella? A Klebsiella, ela tem, essa bactéria, ela tem uma camada de muco lá na sua superfície externa. Então, a pneumonia lobar causada por Klebsiella, quando você corta o pulmão, fica com aquele aspecto mucoide. Então, a diferença é essa. Na pneumonia causada por pneumococo, não. É uma situação mais seca. A superfície de corte era mais seca do que aquela mucoide gelatinosa da pneumonia por Klebsiella. E a pneumonia intersticial? A pneumonia intersticial ela é causada por vírus. Então, os vírus da influenza e outros vírus quase sempre causam uma pneumonia intersticial. Então, a pneumonia no interstício. Então, você tem como se fosse um reforço da trama pulmonar. Essa pneumonia intersticial, ela pode se complicar com broncopneumonia. Às vezes, uma bactéria, ela pode superinfectar aquele pulmão com pneumonia intersticial. Então, o paciente que tem uma pneumonia, por exemplo, pela gripe, pelo influenza, por exemplo, ela pode desenvolver uma broncopneumonia se houver uma superinfecção bacteriana. Vamos ver aqui algumas imagens das pneumonias. Essa aqui é uma broncopneumonia, em que vocês têm áreas esbranquiçadas, que nós chamamos de consolidação pneumônica. Então, consolidação pneumônica são as áreas inflamadas do pulmão. Aqui a gente vai ver melhor no pulmão fixado pelo formol. Então, vocês têm aqui uma área de pulmão congesto, né, um pulmão relativamente normal, e áreas consolidadas com inflamação broncopneumônica. Então, a broncopneumonia, ela se dá em focos. Ela pode começar em determinado lugar, depois se espalhando pelo pulmão. Mas sempre ela é focal. Aqui é uma pneumonia lobar. Notem a diferença entre esse lobo e esse lobo aqui. Então, todo esse lobo vai estar envolvido pela pneumonia lobar. A pneumonia lobar, ela é classificada de acordo com a sua evolução, ou pela bactéria, se for pelo pneumococo ou pela Klebsiella, ou através das fases dessa pneumonia. Então, vamos falar aqui para vocês rapidamente das fases da pneumonia lobar. A primeira fase delas é a fase de congestão. Ocorre nas primeiras 24, 48 horas.
em que você tem uma congestão intensa dos capilares alveolares, às vezes extravasamento de hemácias para dentro da luz alveolar e presença de grandes quantidades de bactérias. A segunda fase é hepatização vermelha, em que nós temos aquele lobo pulmonar afetado, com uma consistência de fígado e com padrão avermelhado dado pela congestão dos alvéolos e pela hemorragia intraalveolar. Então, primeira fase, congestão. Segunda fase, hepatização cinzenta. E terceira fase, segunda fase, hepatização vermelha, desculpe. Terceira fase, hepatização cinzenta, em que você tem a substituição, né, daquelas hemácias, daquele sangue, por macrófagos. Daí, então, você tem aquele padrão cinzento. Então, congestão, primeiras 24, 48 horas. Hepatização vermelha, cerca de 3 a 5 dias depois, a 7 dias. Hepatização cinzenta, 7 a 10 dias. E resolução, que é a última fase, resolução ou cura, desaparece aquela hepatização. Às vezes, se você não tratar esse paciente, ele pode evoluir nessas 4 fases e se curar pela própria imunidade do paciente. Uma outra imagem aqui, bem típica, na parte superior, um lobo pulmonar normal, na parte inferior, um lobo pulmonar hepatizado. Então, isso aqui é a fase de hepatização cinzenta. Tem esse aspecto meio acinzentado do pulmão. Então, a pneumonia lobar tipicamente envolve todo um lobo pulmonar. Ok? Bom, agora, qualquer que seja a inflamação do pulmão, qualquer que seja a pneumonia, principalmente a broncopneumonia ou a pneumonia lobar, ela sempre vai causar uma reação inflamatória da pleura. Então, nós vamos ter sempre uma pleurite acompanhando ou uma broncopneumonia ou uma pneumonia lobar. O que dói, na verdade, no pulmão é a pleura, é a dor pleurítica. Não é a dor do pulmão. O pulmão não dói porque não tem filete nervoso. Agora, a pleura tem. Então, você tem a dor pleurítica, que é a reação inflamatória da pleura. Essa pleurite, ela pode evoluir, envolver toda a pleura, pode ser localizada como essa aqui, pode ter bactérias piogênicas ou não, e essa pleurite aqui, ela pode evoluir para algumas situações, essa pleurite durante a pneumonia. Ou ela pode se curar espontaneamente na cura da pneumonia, ou ela pode cicatrizar, haver cicatrização e haver aderência entre a pleura visceral e a pleura parietal. Ou então, essa pleurite, se for através de uma bactéria piogênica, ela pode provocar derrame pleural. São os chamados empiemas pleurais. Então, quando você tem um empiema pleural, quase sempre o paciente teve uma pleurite bacteriana. Então, o empiema é um tipo de pleurite que você tem uma coleção purulenta na luz ou lá na cavidade pleural, entre a pleura parietal e a pleura visceral. Bom, a pneumonia, a broncopneumonia, principalmente, ela pode começar por consolidações focais desse pulmão, né? Aqui tem várias consolidações, aqui embaixo, e ela pode, às vezes, se coalescer, se juntar e formar grandes áreas de necrose. Aí nós podemos ter também formação de abscessos pulmonares devido a uma broncopneumonia. Então, isso é uma consequência da pneumonia, formação de abscesso. Então, aqui nós temos o abscesso pulmonar.
No caso de uma broncopneumonia, podemos ter um abscesso pulmonar depois de uma bronquiectasia. Então, na verdade, o abscesso pulmonar é uma coleção purulenta localizada no parênquima pulmonar. O empiema é uma coleção purulenta localizada no espaço pleural, entre a pleura visceral e a pleura parietal. Aqui, uma microscopia, uma imagem microscópica de uma pneumonia lobar, em que você tem praticamente o pulmão do lado de cá, né? Esses alvéolos completamente normais, um pouco congestos, mas normais. E aqui, o pulmão já completamente hepatizado, infiltrado por neutrófilos e macrófagos. Então, isso aqui é uma pneumonia lobar, uma distinção nítida entre uma parte, entre um lóbulo e outro. Aqui, uma broncopneumonia. Uma imagem microscópica em que você tem aqui uma coleção, né, de neutrófilos, que dá pneumonia aguda, congestão dos septos alveolares, vai se formando aqui uma área. Isso aqui possivelmente é uma área periférica, lá um ácido pulmonar, a partir do bronquíolo respiratório. Muito bem, formou isso aqui. Pode formar outro? Pode. Mas também daqui, dessa concentração de neutrófilos, as bactérias podem se disseminar para outros alvéolos, para outros lóbulos, para outros ácidos, através daqueles poros de Kohn. Os poros de Kohn são poros que comunicam um alvéolo com o outro. Então, você pode ter a disseminação de uma pneumonia através dos poros de Kohn ou através mesmo do próprio bronquíolo, até mesmo lá do bronquíolo respiratório terminal, passando para outro bronquíolo, provocando outro foco inflamatório. Então, isso aqui, a broncopneumonia, tem essa característica. Aqui, outro aspecto de uma broncopneumonia, em que você tem grande quantidade de células inflamatórias dentro dos alvéolos, uma congestão intensa dos capilares alveolares e várias outras áreas aqui. Uma coisa interessante também citar, eu vou passar agora o próximo slide, vocês vão verificar isso. Algumas bactérias, chamadas bactérias piogênicas, que elas produzem pus, elas produzem grande quantidade de neutrófilos que vão se destruindo e restando restos celulares ou piócitos. O que é um piócito? Piócito é um neutrófilo destruído por bactéria piogênica, provocando, então, o pus. Ok? Das bactérias piogênicas que afetam o pulmão, a mais conhecida, a mais comum, é o Staphylococcus aureus. Então, o Staphylococcus aureus é uma bactéria piogênica que ela tem uma tendência de formar grandes áreas de broncopneumonia, destruição do pulmão através da chamada necrose liquefativa. Vocês se lembram dos tipos de necrose, que a necrose é de coagulação e a necrose liquefativa, de liquefação, vai formar um líquido purulento, um pus. Outra coisa, o Staphylococcus aureus, ele tipicamente, além dessa liquefação, além dessa necrose purulenta, ele também provoca grandes áreas de hemorragia. Então, esse tipo de bactéria tem essa característica. Eu só não falei a vocês, a broncopneumonia também é classificada de acordo com o seu agente etiológico. Por exemplo, Klebsiella, pneumococo, estafilococo. Então, você também pode classificar as pneumonias quanto à sua etiologia. Mas, lembrando que as broncopneumonias são consolidações pneumônicas periféricas na árvore distal, a partir do bronquíolo terminal. Aí pode ser causado por várias bactérias e fungos também. Aqui é uma outra broncopneumonia com colônias bacterianas. Essas áreas mais escuras aqui são colônias bacterianas dentro do alvéolo pulmonar. Então, aqui você tem
uma broncopneumonia bem definida. Aqui, uma broncopneumonia provocada por fungos, né? Isso aqui, geralmente, os fungos, ou acontece nos chamados fungos oportunistas, ou fungos que você tem lá uma pneumonia, um abscesso pulmonar, aquele abscesso limpa e o fungo vai lá e coloniza. Ou então pode se dar em pacientes imunodeprimidos. No caso de aidéticos, é muito frequente você ter pneumonia por fungos. Aqui, no caso, é pneumonia pela Candida albicans, pela candidíase. Aqui a formação de um abscesso pulmonar. Você vê que tem aqui o pulmão aqui, o abscesso pulmonar, então a coleção purulenta dentro do parênquima pulmonar, com destruição do parênquima, formando então pus. Ok? O abscesso ele pode se dar em caso de pacientes com bronquiectasia ou em pacientes, né, consequentes à complicação de pneumonias bacterianas, as broncopneumonias. A pneumonia lobar não faz abscesso pulmonar, ok? Só as broncopneumonias bacterianas que não são lobais. Bom, agora eu vou falar para vocês de um tipo de pneumonia que é a chamada tuberculose pulmonar. A tuberculose pulmonar é um tipo de broncopneumonia. Só que, enquanto naquelas bacterianas que nós vimos anteriormente são pneumonias agudas, que não se cronificam, no caso da tuberculose, é uma pneumonia crônica, quer dizer, uma broncopneumonia crônica. Como é que a tuberculose acontece no pulmão? Primeiro que a tuberculose é causada por duas bactérias. Vocês sabem disso lá da microbiologia. A Mycobacterium tuberculosis bovis e a Mycobacterium tuberculosis hominis. A Mycobacterium tuberculosis bovis é do boi. Mycobacterium tuberculosis hominis é a bactéria da tuberculose do homem, é o chamado bacilo de Koch, né? Então, a tuberculose pulmonar quase sempre é devida a Mycobacterium tuberculosis hominis, o bacilo de Koch. Como é que ela aparece? Como é que nós fazemos o diagnóstico dessa tuberculose? Quando a pessoa ela é anérgica, nunca teve contato com o bacilo, quando ela aspira o bacilo, está no ambiente bacilífero, que o bacilo da tuberculose você contrai pelas vias aéreas superiores, então o bacilo penetra e vai se instalar, esse bacilo vai se instalar na periferia do pulmão, quase sempre na região subpleural. Nessa região, então, esse bacilo vai ser fagocitado pelo macrófago residente. O macrófago residente não vai conseguir destruir aquele bacilo. O bacilo vai se reduplicar, vai proliferar dentro do macrófago, vai ser liberado e vai formar, então, naquela região, um nódulo pulmonar periférico, que é o chamado cancro de inoculação, ou nódulo de inoculação. É a primeira situação da tuberculose pulmonar no indivíduo que nunca teve contato com o bacilo, isto é, indivíduo virgem. Não tem nenhum tipo de resistência. Muito bem, então vai formar aquele cancro de inoculação. Depois que ele vai começando a adquirir resistência, esse cancro de inoculação ele vai sendo bloqueado por uma reação inflamatória que nós chamamos de granuloma. Então, reação inflamatória granulomatosa, junto com um tipo de necrose específico, que é chamada necrose caseosa. Então, a tuberculose pulmonar, ela se inicia na periferia do pulmão, quase sempre nos lóbulos superiores ou entre um lobo e outro, mas sempre em posição subpleural. Forma-se, então, aquele cancro
Daquele cancro de inoculação, as bactérias alcançam o hilo pulmonar, os linfonodos hilares, provocando uma linfadenite, uma reação inflamatória dos linfonodos. Entre esse cancro e aquela reação dos linfonodos, você tem a inflamação dos linfáticos, então a linfangite. Então, o campo de inoculação, a linfangite e a linfadenite é chamado de complexo primário de Ghon. Só um minutinho, pessoal. Vou tomar uma aguinha aqui. Muito bem. Então, essa aqui é a tuberculose primária. O que vai acontecer com essa tuberculose primária? Tem alguns caminhos. O primeiro caminho, aquele campo de inoculação, ele pode, através de uma reação de hipersensibilidade do tipo 4, que vocês já sabem lá da imunologia, ela pode formar um granuloma, pode bloquear aquela micobactéria, aquele bacilo de Koch, então haver uma cura. Então, pode haver uma cura do campo de inoculação, a cura da linfangite e a cura da linfadenite. E essa cura pode levar à fibrose do linfonodo, à fibrose do cancro e também à calcificação do linfonodo e à calcificação do cancro. Então, esse é o primeiro caminho, cura. Bom, o segundo caminho, lá naquele campo de inoculação, ou mesmo até nessa linfadenite, alguns bacilos permanecem quiescentes, permanecem vivos, mas quietos. Se eu, em algum momento da vida daquele indivíduo, baixar sua resistência, baixar sua imunidade, aquele bacilo pode ser reativado. E reativando, ele pode dar um tipo de tuberculose, que é a chamada tuberculose secundária. Então, vamos entender isso aqui. O complexo primário de Ghon curou, o indivíduo está curado, às vezes você faz um raio-x de rotina no paciente, você vai ver uma calcificação periférica no pulmão e até lá no hilo pulmonar. Isso aí é um complexo curado, complexo primário curado. Ele aparentemente pode estar curado, mas pode ter algum bacilo ali dentro ainda, quieto, quiescente lá, como se estivesse morto. Se baixar a imunidade, ele pode ser reativado. Se for reativado, ele pode dar um segundo tipo de tuberculose, que é a tuberculose secundária. Bom, mas o indivíduo, às vezes, ele cura desse complexo primário, adquire resistência à tuberculose, ele está hipersensível à tuberculose, ele está hiperérgico, não está mais anérgico, então ele está hiperérgico ao bacilo. Ele pode continuar convivendo num ambiente altamente bacilar, por exemplo, casa, residência, escola, quartel, lugares pobres. Então, ele pode, independente da reativação daquele bacilo do cancro, ele pode ter novamente uma outra infecção. Então, ele pode ter uma outra infecção, é chamada reinfecção do bacilo. Da mesma forma que esses bacilos que foram reativados no cancro, essa reinfecção também vai dar tuberculose secundária. Então, a tuberculose secundária ela pode se originar de duas maneiras. Ou uma reativação do complexo primário, naquelas bactérias, ou uma reinfecção daquele paciente em ambiente contaminado. Certo? Bom, a tuberculose secundária, nós temos dois padrões. Ou a tuberculose secundária progressiva, ou a tuberculose miliar. A tuberculose secundária progressiva é uma tuberculose que, diferentemente daquela tuberculose primária, ela não vai ocorrer abaixo da pleura, ela vai ocorrer próximo à pleura, a cerca de 1,5 centímetro da pleura, no parênquima pulmonar.
e nos ápices pulmonares. Lá no ápice pulmonar, vai começar, então, a ocasionar a tuberculose secundária, chamada progressiva. Daí, por que ela é progressiva? Porque ela começa no ápice pulmonar e começa a progredir no pulmão. Começa o bacilo, ou aquele material necrótico da necrose caseosa, começa a sair pelos bronquíolos, pelos broncos, a chamada via canalicular, e pode, então, contaminar outras áreas do pulmão. Então, vai destruindo o pulmão. Daqui a pouco nós vamos ver algumas imagens dessa tuberculose secundária progressiva. Essa tuberculose secundária progressiva é a broncopneumonia crônica, que já está progredindo. Ou então, eventualmente, um daqueles nódulos lá em cima, tuberculosos, lá no ápice pulmonar, pode cair na circulação sanguínea e linfática e dar um quadro gravíssimo, que é a chamada tuberculose miliar. Então, cai na circulação sanguínea e linfática e se dissemina através de uma bacteremia tuberculosa. Então, chama-se tuberculose miliar porque vão ser pequenos nódulos, diminutos nódulos semelhantes a milhetes, a pequenos grãos de milho. Milhetes é um cereal que ocorre na Europa, que é pequenininho, branquinho, então dá-se o nome então de miliar. Ok? Muito bem. Então, falando aqui da tuberculose secundária, ela ocorre em pacientes previamente sensibilizados, aqueles que tiveram tuberculose primária. Vai habitualmente surgir como nódulo com menos de 2 centímetros no ápice do lobo superior, a cerca de 1 a 2 centímetros da pleura. Então, ele não é bem abaixo da pleura como a tuberculose primária, fica um pouco mais distante da pleura. Pode ser devido à reativação daquele nódulo de Gom, ou aquela tuberculose primária quiescente, ou pode ser devido a uma reinfecção. A morfologia pulmonar dessa progressiva são nódulos circunscritos, né, pneumonia crônica, broncopneumonia crônica, com graus variáveis de caseação central, de necrose caseosa central, granulomas e fibrose periférica. Aqui cabe um comentário para a gente entender isso aqui. Quando você tem uma tuberculose, em que você tem grande quantidade de necrose caseosa, grande destruição do pulmão por necrose caseosa, nós dizemos que essa tuberculose é uma tuberculose exudativa. Esse paciente tem muito baixa imunidade, muita necrose caseosa, baixa imunidade. Quando você tem predominância de granulomas, então nós dizemos que o paciente está com uma tuberculose produtiva, está produzindo células. Ele tem uma boa imunidade. Deu para entender a diferença? Então, muita necrose, baixa imunidade, tuberculose exudativa. Muito granuloma, boa imunidade, tuberculose produtiva. Além da própria fibrose periférica. Bom, aqui eu não vou entrar em detalhes, só vou citar alguma coisa rapidamente. Eu não gosto muito de falar muita coisa escrita, mas aqui cabe esse comentário. Tuberculose pulmonar progressiva ocorre principalmente em adultos mais velhos ou pessoas imunossuprimidas, podendo também produzir em pacientes já hipersensibilizados. Os nódulos apicais expandem-se para as porções adjacentes dos pulmões, vão erodir ou erosar brônquios e os vasos, criando uma cavidade irregular e provocando hemoptise. Hemoptise, então, é o escarro sanguinolento. É a saída de sangue através do pulmão, podendo se disseminar por via canalicular. O que é via canalicular?
é através dos brônquios e bronquíolos, linfática ou vascular. Então, são 3 vias de disseminação do bacilo da tuberculose. Quando ela é vascular, ela pode dar, então, o quê? A tuberculose miliar. A cavidade pleural quase sempre é envolvida e pode desenvolver derrames pleurais serosos, empiema tuberculoso ou pleurite fibrosa obliterante. Então, vamos repetir isso aqui. Lembra-se que eu falei a vocês que em quase todas as pneumonias bacterianas, seja de qualquer natureza, se for aguda ou se for crônica como a tuberculose, a pleura está quase sempre envolvida, provocando derrame pleural, empiema tuberculoso, pleurite ou mesmo pleurite aguda. Só um parênteses aqui. Eu sempre gosto de citar algumas coisas. Eu trabalho como patologista responsável lá do hospital universitário de vocês aqui em Vassouras. Cerca de 15 dias ou 20 dias, fizeram uma biópsia de pleura. O paciente estava com derrame pleural, que não tinha um diagnóstico firmado ainda nesse paciente. Fizeram uma biópsia de pleura. Quando eu fui examinar microscopicamente, eu vi que tinham granulomas e necrose caseosa. Então, deu um diagnóstico de o quê? Tuberculose pleural. Logicamente, esse paciente deveria ter uma tuberculose pulmonar. Essa semana agora, eu recebi um material, uma peça cirúrgica, em que o cirurgião teve que retirar a pleura toda porque estava com uma pleurite fibrosa obliterante, estava obliterando, né, a cavidade pleural. Então, foram vários fragmentos. Esse material está guardado no hospital. E eu futuramente devo colocar isso para vocês. Se não for agora nós vamos ter só esse período, mas só você saber que a pleura quase sempre está envolvida na tuberculose. A doença pulmonar miliar, como a tuberculose miliar, os bacilos entram nos vasos linfáticos, caem na circulação sanguínea e voltam ao pulmão. Então, formando aquela tuberculose. Mas essa tuberculose miliar, ela também pode ser devida, ela pode se disseminar para outros órgãos, e não só no pulmão. Nós estamos falando aqui só no pulmão hoje. Vamos ver aqui alguns exemplos, algumas imagens de tuberculose. Essa aqui é a tuberculose primária. É o complexo primário de Ghon, em que vocês têm o nódulo de Ghon, o nódulo de inoculação, ou campo de inoculação periférico subpleural. Aí você não vê a linfangite, que é a inflamação do linfático, ele é microscópico, e aqui você tem a linfadenite peribrônquica, inflamação do linfonodo peribrônquico. Então você tem muita necrose caseosa aqui, nesse material. Aqui já é a tuberculose pulmonar progressiva, quase sempre se inicia no ápice, vai dando também aquelas consolidações pneumônicas, vai erodindo, né, a parede dos brônquios, formando grandes cavidades, que são as chamadas cavernas tuberculosas. Daqui, ela pode se disseminar por via canalicular, via linfática ou via sanguínea, e dando pneumonia crônica. Pode evoluir e vai destruindo o pulmão. Então, na verdade, começa-se a secundária aqui, vai disseminando e destruindo completamente o pulmão. Se vocês observarem aqui nessa imagem, com mais calma na parte inferior, aqui você também tem áreas de consolidação pneumônica que não formou ainda o quê? Não formou aquela cavitação. Aqui o exemplo de tuberculose miliar, em que nós temos aqui pequenos nódulos, né, brancacentos ou branco-amarelados, tipo necrose caseosa. Então, são semelhantes a pequenos grãos de milho ou pequenos milhetes disseminados em todo o pulmão. Então, tuberculose miliar. Aqui, uma tuberculose miliar cavitária, uma caverna tuberculosa em ápice pulmonar. Quase sempre esse material necrosado ele pode ser drenado
por via canalicular, isto é, por via brônquica, e ser eliminado. Aqui tem um linfonodo aqui, esse linfonodo hilar não está doente, está só com antracose, que é poluição ambiental. Então, aqui é a caverna tuberculosa vazia. E quase sempre acontece, então, uma reação inflamatória da pleura. Uma pleurite fibrosante, também chamada de paquipleurite. Mesma coisa. Aqui a imagem radiológica de uma caverna tuberculosa, lá no ápice do pulmão. Vocês têm uma área fibrosa em torno. Isso aqui é tuberculose progressiva, tem outras áreas do pulmão. Então, a caverna, quando ela se forma, ela forma quase sempre uma fibrose em torno, formando uma área cavitária. Uma das complicações dessa caverna tuberculosa é a superinfecção por fungos. Então, você pode ter aqui vários tipos de fungos oportunistas, as micoses profundas, colonizando essa caverna tuberculosa. Aqui o achado microscópico de uma tuberculose, o granuloma da tuberculose. Vocês têm aqui os alvéolos relativamente íntegros e aqui um granuloma. Não sei se vocês se lembram lá da hipersensibilidade do tipo 4, que é a celular, em que se forma granuloma, né? Nós temos aqui uma célula muito grande, central, os núcleos periféricos, ok? É uma célula modificada de um macrófago modificado. Aqui você tem uma área cheia de macrófagos, que são as chamadas células epitelioides, e aqui você tem na parte mais externa presença de linfócitos T. Então, os linfócitos T vão mediar o quê? A transformação de macrófagos em células epitelioides e nessas células gigantes com núcleos periféricos, que é conhecida como célula gigante de Langhans. Vou soletrar. Langhans é L-A-G-H-A-N-S. Então, célula gigante de Langhans, granuloma da tuberculose. Então, essa tuberculose aqui é uma tuberculose produtiva, tem mais células, devido a ter mais resistência. Essa tuberculose, essa porção superior, toda é necrose caseosa. Então, uma tuberculose com muita necrose é tuberculose exudativa, baixa imunidade. Aqui é outro tipo de pneumonia que eu comentei com vocês, pneumonia intersticial. Então, ela vai ocorrer nos septos, né, no interstício, nos septos pulmonares. Então, o vírus vem, ele poupa até certo ponto o epitélio e vai, então, colonizar e provocar reação inflamatória nos septos pulmonares. Quase sempre essa reação inflamatória é uma reação inflamatória crônica, dada por linfócitos. Então, é uma pneumonia viral. Essa pneumonia aqui é uma pneumonia quase sempre da influenza. Existem outros tipos de vírus que dão lesões típicas e características no pulmão, que não aquelas intersticiais. Esse aqui, por exemplo, é o chamado citomegalovírus. O que ele faz? Citomegalovírus, por quê? Porque ele dá uma inclusão muito grande dentro do núcleo da célula, principalmente no macrófago residente, lá do alvéolo pulmonar. Então, tem essas inclusões virais muito grandes, daí chama-se citomegalo de grande vírus. É o vírus que grande dentro do núcleo dessas células. Uma outra pneumonia que também a gente pode encontrar é a pneumonia pelo sarampo. Essas pneumonias são mais específicas, quase sempre são pacientes imunodeprimidos, naquela do citomegalovírus, ou essa aqui do sarampo em caso de crianças, né? A pneumonia do sarampo, é um tipo diferente. E aqui, para a gente encerrar essa parte de pulmão verdadeiramente, nós vamos falar nas neoplasias pulmonares. Então, pessoal, as neoplasias pulmonares, elas têm uma relação íntima
com tabaco, né? Com tabagismo. O tabaco ele é um carcinógeno que tem várias neoplasias atualmente envolvidas com tabagismo. Câncer de pulmão, que é o principal deles, câncer de mama, câncer de pâncreas, alguns outros tipos de cânceres. Principalmente o quê? Carcinomas, né? Tumores epiteliais. E aqui também não foge a regra. O câncer de pulmão mais comum e mais frequente associado ao tabaco é esse aqui, carcinoma epidermoide espinocelular, também conhecido como carcinoma das células escamosas. Ele é o mais comum. Esse tumor é um tumor que ele ocorre nas regiões mais centrais do pulmão, isto é, nos brônquios hilares, ou os brônquios principais, ou os brônquios segmentares, na porção hilar do pulmão. Né? Então, esse tumor, ele desenvolve, ele tem, não sei se vocês se lembram, nas alterações do crescimento celular, não fui eu que dei essa aula para vocês, mas essa deve ter sido dada essa aula, que vocês têm, primeiro, que uma metaplasia, depois você tem uma displasia e, finalmente, você tem o tumor, o carcinoma. Então, esse carcinoma epidermoide tem essa sequência. O carcinógeno, que é o cigarro, né, o tabaco, o alcatrão, ele lesa aquela célula ciliada do epitélio brônquico. Aquela célula ciliada vai sendo lesada, vai tendo reação inflamatória e vai havendo um processo de metaplasia para defesa. Então, você tem uma metaplasia escamosa para defesa. Se a pessoa continuar a fumar, essa coisa evoluir, vai se transformar numa displasia e, finalmente, uma neoplasia, que é o carcinoma epidermoide espinocelular. Tá bom? Esse segundo tumor, adenocarcinoma, antigamente era conhecido como carcinoma bronquíolo-alveolar. O nome está dizendo, é um tumor que ele ocorre mais na região periférica do pulmão, lá nos bronquíolos e nos alvéolos. Diferentemente desse aqui, do epidermoide, que é mais na região central, nos brônquios. Então, o adenocarcinoma é um tumor mais de pessoas idosas, tem uma certa relação com o tabaco, com o tabagismo, mas ele ocorre em pessoas mais idosas. O epidermoide espinocelular, não, ocorre em qualquer idade. Esse bronquíolo alveolar, ele é periférico, e quando ele ocorre lá, né, nos ácinos ou nos lóbulos pulmonares, ele vai revestindo o bronquíolo, revestindo os alvéolos, para depois infiltrar. Então, ele tem uma característica radiológica e clínica que ele lembra uma broncopneumonia. Então, às vezes, você fazendo o raio-x de tórax de um paciente idoso que tem perda de peso, mas não tem febre, você vai ver uma imagem, às vezes, de uma broncopneumonia, uma consolidação periférica do pulmão. Pensar sempre na possibilidade de um adenocarcinoma. Tá bom? Carcinoma de grandes células é um tumor altamente maligno, da metástase precoce, e é um tumor também de brônquios, mas, diferentemente do epidermoide, não tem aquele padrão escamoso, padrão espinocelular. São células volumosas, grandes, que vão se infiltrando pelo tecido pulmonar. O carcinoma de pequenas células é também conhecido como tumor neuroendócrino ou carcinoma tipo Oaticel. Vou repetir. O carcinoma de pequenas células é conhecido como tumor neuroendócrino ou também chamado de Oaticel, células em grão de aveia. Então, esse tumor, ele também ocorre nos brônquios,
uma característica diferente. Ele não obstrui a luz brônquica, ele cresce na parede do brônquio. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma imagem disso aí. Então, ele vai crescendo e ele vai infiltrando o pulmão através da parede. Esse tumor, como ele tem o nome de neuroendócrina, ele quase sempre provoca as chamadas síndromes paraneoplásicas endócrinas. Às vezes o paciente tem determinadas síndromes endócrinas consequentes a esse tumor aqui, carcinoma de pequenas células. E, finalmente, o tumor carcinoide. Tem esse nome porque ele lembra um carcinoma, mas não é um carcinoma. Daí essa terminologia oide. Oide é semelhante a. Então, o tumor carcinoide é semelhante ao carcinoma. Estas células, elas são originárias das células argentafins. Essas células argentafins são células que produzem hormônio, principalmente histamina e serotonina. Então, o tumor carcinoide é um tumor que não sabemos, dependendo da microscopia, se é um tumor maligno ou se vai ter um comportamento benigno. Mas o fato é que ele se parece com carcinoma, mas não é um carcinoma verdadeiro. É um tumor que, quando ele produz hormônio, ele produz histamina e serotonina. Tá bom? Então, esse é o tumor carcinoide, é o quinto tipo de tumor mais comum no pulmão. Vamos ver, então, aqui algumas imagens desses tumores. Então, esse aqui é o carcinoma epidermoide espinocelular ou de células escamosas. É o tumor que vai ocorrer nos brônquios principais ou nos brônquios segmentares. Ele tem uma tendência, ou ele pode crescer de maneira exofítica, ele vai fazer uma protrusão para a luz do brônquio, vai provocar uma obstrução do brônquio. Ou ele pode mesmo crescer para dentro da parede do brônquio. O fato é que esses tumores, quase sempre, eles ocorrem aqui, eles vão crescendo e alcançando grandes massas neoplásicas. E com uma característica, às vezes essas grandes massas, elas podem necrosar no seu interior, formando grandes áreas necróticas. Vou mostrar a próxima imagem aqui para vocês. Então, isso aqui é um carcinoma epidermoide, tumor volumoso, envolvendo quase todo o lóbulo, com áreas de necrose aqui, necrose isquêmica. Aqui, periférico, tumor periférico, adenocarcinoma. Esse tumor, às vezes, ele vai infiltrar o parênquima pulmonar e vai lembrar uma broncopneumonia. Esse tumor, volto a repetir, antigamente era chamado de carcinoma bronquíolo-alveolar, porque ocorria mais na periferia do pulmão. Aqui outro exemplo de um bronquíolo alveolar, de um adenocarcinoma, que não está muito boa a imagem, mas ele vai se disseminando como se fosse uma broncopneumonia. Aqui, o carcinoma de pequenas células, como falei a vocês, ele vai crescendo na parede do brônquio, às vezes a luz fica preservada. Nitidamente, nesse corte transversal, você vê que a parede está envolvida. Então, ele vai crescendo, vai se disseminando através da parede dos brônquios. Carcinoma bronquíolo-alveolar. Ok? Bronquíolo-alveolar, não, desculpa, de pequenas células, também chamado de Oa-de-célula, que é esse aqui, olha. Então, é um carcinoma de pequenas células, também chamada de Oa-de-célula, carcinoma que tem síndrome paraneoplásica. O pulmão também é sede, né, de metástases. Várias neoplasias de outros órgãos se disseminam para o pulmão. Aqui, por exemplo, é uma metástase, possivelmente de um câncer de intestino ou de estômago, não sei exatamente de que lugar. Então, ele forma vários nódulos de diferentes tamanhos. Não tem uma área, né, central, como seria do carcinoma epidermoide, nem também é muito periférica só. Se distribui pelo pulmão inteiro. O outro tumor
que não é propriamente do pulmão, mas é da pleura, é o chamado mesotelioma pleural. Então, é um tumor maligno da pleura que vai envolver e vai encarcerar o pulmão. Então, esse tumor aqui, ele está muito relacionado com um tipo de lesão que é chamada de pneumoconiose. Pneumoconiose são lesões que você tem presença de estruturas minerais no pulmão. Então, esse aqui está relacionado com uma doença chamada asbestose. Então, a asbestose quase sempre pode provocar o mesotelioma pleural. Muito bem, pessoal. Eu vou agora passar para vocês aqui alguns slides, muito rapidamente, sobre o coronavírus, que afeta, é um vírus que vocês já devem ter lido bastante, mas eu vou repisar para vocês, que eu achei interessante. Coronavírus, eu vou dar algumas definições aqui. São vírus RNA com envelope, quer dizer, portanto, são envelopados, têm uma certa cápsula, que causam doença respiratória de gravidade variável, que vai do resfriado comum à pneumonia fatal. Então, esse é o problema do coronavírus. Bom, são 7 coronavírus que causam infecções em humanos. Na verdade, esses coronavírus foram descobertos há muitos e muitos anos. São vírus, possivelmente, de animais silvestres que o homem, então, contraiu. Desses 7, 4 coronavírus causam infecções respiratórias moderadas, não complicam. E 3 dos 7 causam infecções respiratórias muito graves, por vezes fatais, muito mais do que outros coronavírus, e causaram grandes surtos de pneumonia fatal no século XXI. Foi no nosso século já. Os 3 vírus que causam pneumonias graves no homem. Primeiro é esse aí, que é o nosso atual. Né? Nosso não, é o que está nessa pandemia. Ele provoca uma síndrome chamada síndrome respiratória aguda severa. Aqui no Brasil, nós traduzimos por grave. Síndrome respiratória aguda grave ou síndrome respiratória aguda severa, provocada pelo coronavírus 2. Né? Então, esse aqui ele vai causar a chamada Covid-19. Então, a Covid-19 é uma doença viral causada pelo coronavírus, que foi descrita em 2019, no final de 2019. Mais precisamente em dezembro, que ela foi relatada para o mundo. Então, é o agente etiológico da doença atual, né, do Corona-19, que começou nessa localidade, nessa província de Wuhan, na China, no final de 2019, se espalhou por todo o mundo. Nós temos um segundo vírus também, que hoje ele ainda provoca, principalmente na Arábia Saudita, a chamada síndrome do Mediterrâneo, síndrome respiratória do Mediterrâneo, MERS-CoV. Foi identificado em 2012, coronavírus, MERS-coronavírus, como agente etiológico da síndrome respiratória do Oriente Médio, MERS, que é lá do Mediterrâneo e principalmente na Arábia Saudita. No Mediterrâneo não, do Oriente Médio, desculpe. E tem também o SARS-CoV-2, que é a síndrome de angústia respiratória severa, SARS-CoV, foi primeiro identificado em 2002. Como agente etiológico também de uma epidemia de síndrome respiratória grave ou severa lá na China também. Então, começou em 2002, um grande surto, uma epidemia. Depois, em 2000, grande, uma outra epidemia, mais restrita ao Oriente Médio. E, finalmente, essa nossa aqui, atual, que provocou uma pandemia, não uma epidemia localizada. Eis aí esse vírus.
né? Então, esse vírus chamado de corona por ter, né, essas excrescências aqui, lembrando uma coroa. E aqui uma imagem de microscopia eletrônica, em que o vírus, essas pequenas esferas aqui, estão penetrando, né, na célula. E aqui o vírus, já englobado pelo lisossomo, não é destruído e ele vai se integrar ao genoma, né, através, né, de uma transcriptase reversa, para começar, então, a reproduzir os vírus. Ele vai causar no pulmão esse tipo de pneumonia. É uma pneumonia que tem uma localização periférica no pulmão, não é central. Ela ocorre quase sempre próximo à pleura e tem esse aspecto que é chamado aspecto de vidro fosco. Ou então, tem outro aspecto também, o aspecto esqueci agora o nome, mas principalmente aspecto em vidro fosco na periferia do pulmão. E como a gente estudar isso aí? Como é que nós conseguimos estudar? Os pacientes que morrem hoje de Covid-19, dessa doença, normalmente não são necropsiados, são logo sepultados, não se vela o corpo, porque ninguém sabe, na verdade, como é que isso está se transmitindo. Mas alguns serviços fizeram as chamadas necrópsias minimamente invasivas. E um desses serviços foi o Hospital da USP, da Universidade de São Paulo. Que então eles fizeram biópsia minimamente invasiva. Então, essa aqui é uma imagem de um pulmão de um paciente morto por esse coronavírus. Então, essa síndrome da aguda respiratória severa ou grave, ela vai envolver, ela é muito semelhante no início aquela síndrome que eu falei para vocês da doença aguda difusa, doença alveolar difusa. Então, você tem uma fase exudativa, depois você tem uma fase proliferativa, finalmente uma fase destrutiva, da pneumonia. E esse vírus, ele provoca também alterações hematológicas da crase sanguínea. Então, além do problema da própria pneumonia, que está aqui representado, essa aqui é uma imagem dos primeiros pacientes necropsiados lá no hospital da USP, em que nós temos aqui a proliferação de macrófagos, fibrose, hemorragia, inflamação, etc. Muito bem, pessoal. Então, com isso, nós encerramos a nossa aula. E eu gostaria que vocês tivessem alguma dúvida, vocês podem perguntar ao longo aí da nossa aula, pode falar oralmente. Vocês têm alguma dúvida com relação ao pulmão? Está tudo tranquilo, professor. Oi, pode falar um pouquinho mais alto, doutora? Está tudo tranquilo, professor. Oi? Está tudo tranquilo, professor. Então tá bom. Então tá certo. Então eu vou encerrar a aula, mas antes de encerrar, eu vou deixar 5 minutos para vocês colocarem lá no chat o nome e a matrícula de vocês, para a gente tomar a frequência, tá bom? Vou dar um prazo, são agora 3h40, mais 15 para as 4 eu vou fechar a aula. Tá ok, pessoal? Então, nós vamos aguardar, então, 5 minutos, tá? Obrigado, professor. Nada. Boa tarde para vocês. Muito obrigado pela aula, professor. Ok, pessoal. Boa tarde. Bom fim de semana. Boa tarde para você também. Obrigado.